Pode começar? Pode começar. Tá. Oi, gente, eu sou o Paulo. É, eu vou apresentar hoje a análise de um estudo que a gente fez na Faculdade de Medicina da USP. A gente fez um levantamento ano passado de alguns scores de saúde mental, que é o score do PHQ, do GAD e do PSS, que é depressão, ansiedade e estresse. E a gente aplicou um questionário do GREA de uso de substâncias, que avalia 14 substâncias. E aí a ideia é, a gente tinha dois objetivos com isso. Primeiro, atualizar as prevalências de uso dos alunos da faculdade. E segundo, relacionar o uso de substâncias com as variáveis de saúde mental. A gente, bom, aí por conta disso, esse é um estudo que a gente ainda está escrevendo os artigos, então a gente ainda não publicou, e aí por conta disso eu não pude compartilhar o banco de dados. E na verdade eu não compartilhei nem o Markdown porque teriam resultados nele. E então a gente acompanha a análise juntos, né? Eu traduzi a análise para o R, porque inicialmente eu fiz ela no Python e eu acho que a gente não faz assim, eu acho que eu não vou apresentar nada que novo de técnica, assim, né, que a gente já não tenha falado, mas eu vou tentar sintetizar todo o processo de analisar dados, né, do banco de dados, da coleta inicial até os resultados finais. Então, começando, bom, dá para ver aqui que a gente está usando umas bibliotecas que a gente já conversou antes, né? Que é o Deploy, o Tidy e o Table One. Eu separei as bibliotecas conforme o uso. Então, nessa primeira etapa, a gente usa essas três aqui, né? Importar as três. Aí aqui eu estou importando os dados e eu já estou aqui eu estou fazendo um select negativo, né? Tem um menos aqui na frente. Então são essas variáveis que a gente não vai usar na análise, que estavam no CSV aqui e que a gente não vai usar. E aí no começo a gente tem aqui um data frame. A gente teve 275 respostas completas no nosso questionário. Então, dos 1.050 alunos da faculdade, a gente tem mais ou menos um quarto deles respondendo tudo, né? Então, são 275 respostas. E aí, as colunas que a gente tem são ano da graduação, o gênero, a idade, o estado civil, religião, renda, o desempenho escolar. É um desempenho escolar autorreferido. Então, a própria pessoa fala se está bom, se está médio ou se está ruim. A gente tem a participação em algumas extensões acadêmicas, então atlética ou nenhuma. Tem outras também, mas essas são as mais interessantes. Aí tem se mora com os pais ou mora com os avós, ou mora sozinho ou mora com os amigos. Tem a atitude em relação às substâncias que a gente avaliou. Tem as pontuações de saúde mental. E aí tem o uso na vida, lifetime todo. Se já usou alguma vez alguma dessas substâncias e se usou no último ano, nos últimos 12 meses, essas substâncias. Além disso, a gente tem as frequências de uso desse frequência antes da pandemia, porque a gente fez essa avaliação em torno de junho, né? E aí a gente fez uma pergunta comparando o uso antes e depois da pandemia. Então, a gente tem a frequência antes e a gente tem a frequência depois da pandemia. O depois seria o agora, né? E o antes é a frequência antes da pandemia. Então, mais ou menos 6 meses atrás, de diferença entre essas duas frequências aqui, né? E esse tire grad aqui, depois, bom, eu chego nele. Beleza. Então, dado o banco de dados que a gente tem, a primeira coisa que a gente tem que ver é se tem missing data, certo? Então, está faltando alguma coisa. O jeito mais fácil de ver isso é você primeiro somar todos os campos de missing data do seu negócio. Então, a gente tem 3.170 fields missing data. E aí, quando você solta um summary,
ele fala individualmente de cada coluna, né? No caso, a gente só tem mecendeira nas frequências, tá? E isso é por conta de como o questionário foi feito. Então, fui eu que implementei o questionário no RedCap e quando eu implementei, eu não aceitava a pessoa não responder algum campo. Quer dizer, o questionário não aceita, né? A não ser as frequências, porque a frequência só abria se a pessoa tinha respondido o que tinha usado no último ano. Então, as pessoas que responderam que não usaram, não preencheram as frequências, então ficou com mecendeira. E aí, como é só frequência, a gente vai tratar, né, esse summary aqui é para falar o resumo de cada coluna, né? Então, a gente vê aqui, ó, que a partir da frequência começa a ter NA, que são os missing values, né? De cada uma das coisas. Então, como que a gente vai lidar com o mecendeira no nosso caso? A gente troca o NA por um, sendo um o valor de frequência nula, né? No caso do questionário, quando você respondia que não tinha usado, que a frequência é zero, a resposta é um, né? Então, a gente substitui todos os NAs por um. E é isso que esse código faz, mutate add. Eu estou mutating as variáveis que contêm frequência antes, e eu estou aplicando essa função aqui, que é replace NA, que é replace os missing values. O ponto significa que é tudo, e o por um. Então, eu estou substituindo tudo por um. Só que o tudo aqui, no caso, é todas as variáveis que contêm frec antes, né? Então, o FREC depois, ele já tinha sido feito isso anteriormente, e aí o, o Process Data aqui, ele veio só com o FREC antes sem feito. Então, eu estou fazendo isso para... Teria que fazer para os dois, mas o FREC depois já tinha sido feito, né? Então, agora, a gente não tem mais Messaging Data, né? Eu rodei o data, e aí só para rodar aqui de novo, a soma se não tem mais, tá vendo? Dá zero. Então, todos os valores foram replaced e agora o nosso data frame está inteiro. Beleza. Então, essa é a primeira etapa de qualquer coisa. A gente tem que olhar para o data frame e ver se está faltando alguma informação. Foi isso que a gente fez aqui, certo? Agora, a segunda etapa é a gente realmente olhar para as nossas variáveis e ver as distribuições delas, certo? E a forma como eu acho mais fácil de fazer isso é usar a Table One mesmo, que é aquela biblioteca que imprime todos os valores do seu data frame já meio resumido, assim. Então, aqui eu seleciono todas as variáveis. O Tire Grad é assim, a gente resumiu o ano da graduação em 3 ciclos. O primeiro e o segundo ano é o ciclo básico, o segundo e o terceiro ano, o terceiro e o quarto ano é o ciclo clínico, e o quinto e sexto ano é o internato. Então, 1 e 2 virou 1, 3 e 4 virou 2, 5 e 6 virou 3, certo? Essa é a variável targrad. Então, a gente tem aqui o uso da biblioteca Table One, você tem que indicar as variáveis do seu modelo, as variáveis categóricas do seu modelo, e aí você cria a Table One. E criada a Table One, a gente tem aqui os valores, certo? Então, essa é uma Table One clássica que as respostas aqui tá 1, 2, 3, 0, 1, 2, e não dá para entender, certo? Então, a gente precisa dar um jeito de fazer entender. Então, eu vou alterar esses valores aqui de 0, 1, 2, 1, 2, 3 para coisas que a gente entende, certo? E aí, com isso, eu vou usar de novo o mutate add, e aí, para cada uma das variáveis, a gente vai mudar de um jeito, certo? Então, as atitudes vai receber, o 0 é desaprovo, o 1 é indiferente, o 2 é aprovo, o tire grad, 1 é básico, é o ciclo básico, o 2 é o ciclo clínico e o 3 é o internato. Para o gênero, 0 é homem, 1 é mulher e 2 é não binário. Para renda, 0 é classe A, 1 é classe B, 2 é classe C, 3 é classe D, 4 é classe E. Para estado civil, eu repeti aqui. Para estado civil, 0 é casado, 1 é solteiro, e
se todos os alunos da faculdade caem em um desses dois, ninguém é viúvo, nem separado. E para religião, a gente está avaliando se a pessoa tem ou se não tem religião. A gente pergunta depois, é uma árvore de perguntas, né? Mas a gente está usando a primeira pergunta que abre a árvore, que é se tem ou se não tem religião, porque todos responderam essa pergunta. E quando a gente seleciona uma variável de análise, é interessante a gente selecionar uma variável que ao máximo pessoas responderam possível, certo? Por isso, essa religião de só não e sim, tá? Mas se a gente tivesse interesse em avaliar subdivisão, assim, as pessoas que responderam sim responderam depois qual a religião que elas seguem, certo? E a gente poderia discretizar a análise mais para frente, mas agora não é de interesse. E o desempenho escolar, um é bom barra excelente, dois é fraco barra regular e três é sofrível. E esse desempenho escolar é autoavaliado. Então aqui eu traduzi as variáveis e agora eu rodei a Table One de novo, e aí agora está mais legível, né? Então, o Tire Grad aqui, básico, clínico, internato, e aí a gente pode olhar para as variáveis de verdade. Então, ó, a gente tem 78 pessoas, que é mais ou menos 28% dos nossos respondedores no primeiro e segundo ano, 40% deles no terceiro e quarto ano e 30% deles no internato. É uma divisão bem igualitária, né? Então, isso é bom. A gente tem mais ou menos 60% de homem e 40% de mulher. Isso respeita a taxa de homem e mulher na faculdade, então também é representativo da nossa população. E a gente tem 3 pessoas não binárias. Isso a gente não sabe dizer se é representativo ou não. Mas enfim, é o que tem. A média de idade é 23 anos. O número de solteiros é 97,5%, então grande maioria é solteiro, e quem não é solteiro é casado. 36% se disseram que têm religião ou que são religiosos. A distribuição de renda do pessoal da faculdade é bem, olha aqui, A, B, C, D é grande, um quarto das pessoas é classe A, um quarto das pessoas é classe B e um quarto das pessoas é classe C, né? Então, continua sendo um público mais de elite, assim. Das pessoas que responderam ao nosso questionário, 42% fazem parte da atlética, 14% não fazem nenhuma extensão acadêmica. A gente juntou morar pais e morar avós, porque as duas variáveis diziam mais ou menos a mesma coisa, em termos das coisas que a gente quer ver. Então, 175 pessoas, 63% mais ou menos, moram, e com os pais ou avós, 9% mora sozinho e 16% mora com os amigos. E isso aqui é bem interessante na hora de ver o uso de substâncias, porque morar com os amigos, por exemplo, bom, a gente vai ver isso. Aqui é o desempenho escolar, então 56% falou que é bom e 6,5% falou que é sofrível. Aí aqui são as atitudes em relação às substâncias, então tem aprova, desaprova e é indiferente. Acho que o mais interessante aqui é ver. Ah, em geral, as pessoas desaprovam as drogas mais pesadas, né? Então, crack, cocaína, o desaprova é muito alto, né? Principalmente do crack. Mas as outras drogas, elas já são mais aceitas, né? Tipo maconha. Maconha, metade é indiferente e quase 30% aprova, sabe? Isso é interessante de ver Isso é mais interessante, né? Enfim. As pontuações de saúde mental, e aqui são as prevalências, né? A gente vai falar mais especificamente das prevalências. Então, beleza. Olhamos para os nossos dados, parece que está tudo certo, não tem nada de errado, e é muito importante que isso seja feito sempre. Olhem para os dados de vocês, certo? A Table One é um ótimo jeito de fazer isso.
Beleza. Então, o nosso primeiro objetivo é atualizar as prevalências, certo? Tem esse artigo aqui que foi escrito pelo pessoal da faculdade também em 2009, falando Drug Consumption Among Medical Students em São Paulo. É o levantamento que foi feito da nossa faculdade anteriormente, né? E aí o que a gente fez agora é atualizar isso, né? Então, a gente pegou esses índices e colocou num data frame e a gente vai atualizar isso, né? Então, o primeiro é o código para a gente pegar do nosso data frame e transformar isso em prevalência, né? Porque como que a gente tem atualmente? A gente tem assim, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Usou, não usou, usou, não usou, usou, não usou. Então, se a gente quer o número de pessoas que usou, a gente tem que somar todo mundo na coluna para ter o número de pessoas que usou, certo? Então, aqui eu seleciono no ano, quem usou no ano. Então, eu dou um select nas variáveis que contém ano. E aí aqui eu substituo e eu retiro o string year underline, eu troco ele por nada, só para trocar o nome das variáveis, certo? Então, com isso, as variáveis aqui agora ela só tem o nome da droga só. Ela não tem mais o nome year underline droga, certo? Por exemplo, ó, se eu só rodar isso aqui e olhar para cá, tá vendo? Tem a year underline a coisa. E aí com esse código aqui a gente tira o year, certo? Então tirou. Aí aqui eu estou criando um novo data frame com as prevalências do ano. E esse for loop, ele passa por cada uma das colunas desse data frame substanciando aqui. E para cada coluna, ele soma eu somo a coluna inteira, divido por 275, que é o número de respondedores, e agora eu tenho em porcentagem, multiplicado por 100, né? E eu arredondo para 2, duas casas decimais. E aí aqui eu uso essa função prop test para, bom, como que eu explico isso? Eu tô Vamos de dentro para fora ó, eu somo a coluna inteira da igual eu fiz aqui em cima. Aí eu rodo o prop test, que eu tô vendo o intervalo de confiança da proporção da amostra. E aí eu pego o intervalo menor e o intervalo maior. Isso é para gerar o intervalo de confiança das nossas distribuições. E aí, com isso, agora, se eu venho no prev ano aqui, a gente tem para cada substância. Deixa eu batizar. Bom, eu faço isso para ano e para lifetime use, né? Então, a mesma coisa aqui. Aí eu dou um rbind, eu junto as prevalências do ano e da vida, só para estar junto, e eu mudo as colunas, o nome das colunas, né? Esse call names aqui está recebendo esses nomes de colunas. E aí agora, olhando para prevalências, a gente tem aqui as substâncias, a prevalência, o intervalo de confiança, a parte de baixo do intervalo de confiança e a parte de cima do intervalo de confiança. E a distribuição, se é no ano ou se é lifetime use, certo? Então agora eu construí esse data frame porque eu quero plotar. Esse é o objetivo de ter feito isso, certo? E aí, para plotar, a gente vai usar o ggplot. Então, no caso, eu uso essas três bibliotecas aqui, eu vou explicar cada uma delas individualmente. ggplot a gente já usou, né? Aí, aqui, eu estou pegando as prevalências dos outros levantamentos, tá? Porque eu vou plotar tudo junto. E eu dou um filter, eu tiro esses synthetics aqui, que eram um juntado de drogas sintéticas, que era
Das drogas que a gente levantou, né? Algumas a gente juntou num pacote. Eu não lembro exatamente quais que eram, mas ele não é uma das drogas base que a gente avaliou. Então, era um composto, então eu tô tirando aqui, certo? E aí, agora a gente tem no prevalência aqui. A gente tem as substâncias, a gente tem a prevalência, o ano que foi levantado, então a gente tem de 96, de 2001, de 2020. A gente tem lifetime e no último ano, e a gente tem os intervalos de confiança, certo? Então, é a mesma coisa do prevalências aqui, só que está um pouquinho diferente a ordem das coisas e o nome das variáveis. Beleza. Então, posto isso, eu filtro aqui, selecionando por lifetime e por ano, para criar dois data frames diferentes. Então, life, agora é só lifetime aqui no life, e ano é só no ano, só no último ano aqui, dos três, né? Os dois aqui tem 96, 2001 e 2020. E aí, aqui é o plot, certo? Então, L é de life, eu uso o ggplot, o data é o life, aí o AES é o aesthetics, que é como preencher o ggplot, o fill é por year, esse fill aqui, ele quer dizer que para cada ano ele vai fill, ele vai preencher com uma cor diferente. Isso diferencia os anos. O Y é a prevalência, e o X eu dou um reorder para ordenar no X do maior para o menor. Então eu faço em ordem decrescente. E aí, ordem decrescente é o menos aqui na frente da prevalência. Então eu reordeno as substâncias em função da prevalência decrescente. O geombar eu estou criando um plot de barras. Eu tenho que colocar esse position dodge, porque eu tenho um fill here. Então, se eu não coloco position dodge, ele encavala todos os anos, ele coloca um em cima do outro. Quando você põe position dodge, ele coloca um do lado do outro. E eu coloco esse alpha 047 para estética, certo? Aí, error bar, enfim, as outras coisas eu acho que são autoexplicativas. Se alguém tiver dúvida, pode falar. Então eu gero um objeto ggplot L e um objeto ggplot A. É a mesma coisa o ano, só que é live, né? E aí, aqui eu estou usando o ggpubr, o ggpubr aqui, nesse ggArrange. Então, é um jeito de você pegar os objetos do ggplot e juntar eles de um jeito específico, né? Então, eu estou usando o ggArrange desse ggpubr aqui, juntando o objeto L, que é o life, e o objeto A. Eu junto isso em duas linhas. Não, eu vou plotar e vocês veem. Peraí. Continuous value supplied to discrete scale. O que tá errado aqui, hein? Deixa eu ver. Eu acho que eu não mudei tudo. E aqui é o nosso plot das prevalências. Então, a gente tem aqui azul é 96, vermelho é 2001, verde é 2020. E as prevalências de álcool são absolutas, né? Todo mundo bebe, ou grande maior parte dos alunos bebem. Lifetime é quase 100% e 12 meses é acima de 80%. E aí, isso é bem legal de ver, e isso é um dos achados em si, e é uma das coisas que a gente está escrevendo. A prevalência de tabaco aumentou muito na nossa população, a de maconha ficou maior ainda que a de tabaco. É interessante pensar que as pessoas fumam mais maconha do que tabaco. E aí houve uma troca, né, da ordem do uso de substâncias. Agora a ordem é álcool, maconha, tabaco, êxtase e alucinógeno.
Antes era álcool, tabaco, inalante, que é loló, maconha e anfetamina. Então, houve uma mudança significativa aí no padrão de uso das substâncias, né? E isso é uma coisa que a gente pode discutir. Então, aí, explicando o GG Range aqui, a gente coloca número de rows 2, então tem duas rows. A de cima tem o lifetime e a de baixo tem o 12-month prevalence, que é o L e o A, né? São os nossos dois plots aqui que estão ordenados um em cima do outro em duas linhas, né? Aí a gente posiciona a LED na right, você pode posicionar embaixo, em cima, na esquerda, direita, e os alinhamentos, se você quer uma legenda comum, enfim, se, são as opções para customizar esse plot aqui. Beleza, então o nosso primeiro objetivo está pronto, vamos para o próximo. A gente vai analisar o uso de substâncias por gênero e por ciclo acadêmico, certo? Então, eu uso essa HMISC aqui, essa biblioteca. Essa biblioteca para plotar um histograma das variáveis contínuas, que são essas quatro aqui no caso, né? Então, é importante a gente olhar para as nossas variáveis, tanto contínuas quanto categóricas, para a gente determinar coisas sobre elas, certo? No caso das contínuas, a gente precisa determinar se elas são, se elas têm um padrão de normalidade, se a distribuição delas obedece aquela curva normal, certo? E aí, olhando aqui, a gente vê que o estresse é bem normal, mas as outras não tanto, né? Então, a gente roda um Shapiro para ter certeza disso. E aí, o PHQ, ele deu bem não normal. O GAD também. O PSS deu normal. E o IDAD também deu bem não normal. Só para falar o que é esse teste de Shapiro, ele compara a distribuição da sua variável, essa distribuição aqui no caso, do PHQ, né, com uma distribuição normal. E aí o valor, o p-valor dessa comparação, se for abaixo do seu nível de significância, você pode dizer com tanto de certeza que essas duas distribuições são diferentes. Então, no caso, essa daqui com certeza é diferente, essa daqui com certeza é diferente, essa daqui também. Essa daqui, ela não bate a significância para falar que é diferente de uma distribuição normal. Então, a gente pode dizer que a distribuição da pontuação de estresse é normal, certo? E aí, com isso, a gente store numa variável non-normal aqui, o nome das variáveis que são não normais, certo? Beleza. Então, feito isso para as variáveis contínuas, agora a gente tem que olhar para as categóricas. Então, vamos olhar para as categóricas, né? Eu gosto de usar a Table One. É o jeito mais fácil de plotar, de colocar dados visuais, assim. Então, é o seguinte, a gente precisa ver, porque assim, quando a gente for comparar gênero, a gente vai comparar homem e mulher, né? E nessa comparação, a gente vai comparar as variáveis contínuas usando um teste T e as variáveis categóricas usando um teste Q quadrado. Só que se o nosso, se a tabela de contingência das nossas variáveis categóricas tiver um valor abaixo de 5 em algum dos quadradinhos da tabela de contingência, a gente não pode dizer, a gente não pode usar o Q quadrado, a gente tem que usar o teste exato de Fisher. Do mesmo jeito, para variáveis contínuas, se a distribuição for não normal, a gente não pode usar um T de student, a gente tem que usar um outro teste. Então, é para isso que a gente fez a não normalidade aqui em cima e é para isso que a gente vai contar os quadradinhos agora das nossas distribuições, das variáveis categóricas, certo? Então, eu fiz isso eu crio uma table one dividindo em gênero, e aqui eu tirei o gênero não binário da comparação, porque tinham só 3 pessoas,
Então a gente vai dividir só em homem e mulher, certo? E analisar a comparação entre os dois. E, desculpa, no caso da renda, a gente tem um de 3 aqui, então a renda é não. A renda é uma variável que a gente vai usar o Fisher e não o Q quadrado. E vamos continuar olhando, né? No caso, renda, aí a atitude com álcool tem um 4 aqui, então também vai ser. A atitude com a cocaína tem um 1, a atitude com crack tem um 0, a atitude com inalantes tem um 3, o lifetime use do crack tem 2 aqui, 0 aqui, então vai com certeza. E aí, do outro lado, né? A gente conta a tabela de contingência são 4 coisas, assim, né? No lifetime. Vai ser 2 0 no usou crack, e aí você tem que imaginar que no não usou crack vai ter o valor complementar de todas as pessoas que não usaram crack. E são homens e mulheres, né? Então, por que que eu tô falando isso? Porque aqui no caso o número total são 159 aqui e 113 aqui. E no álcool a gente tem 109, certo? Então, o zero do álcool aqui tem 4, tá vendo? Que é 113 menos 109. Então, a gente tem que incluir o álcool aqui na comparação de não exato também, certo? De exato, do teste do Fisher. Então, enfim, pensando nisso, você cria aqui o seu vetor com o nome das variáveis que vão rodar um Fisher em vez do que quadrado. Você faz isso tanto para o gênero quanto para o ciclo da graduação, que são as duas comparações que a gente vai fazer, certo? Então, fiz isso para o gênero, fiz isso para o ciclo da graduação, e aí aqui eu rodo a Table One. Eu gosto muito dessa biblioteca, porque ela ajuda muito, e print. Olha que bonito. Essa Isso aqui basicamente resume tudo que a gente precisa na comparação entre gêneros, né? Aqui quando ele fala non-normal, quer dizer que aqui não rodou um TED Student para comparar a idade. Rodou. Qual que era o teste? Eu não lembro, mas rodou outro teste. No caso da renda, a mesma coisa, né? A gente não rodou um Q quadrado, rodou um Fisher aqui. Enfim, é isso que ele fala. E aqui é o p-valor dessa comparação, né? Então, as coisas interessantes dessa comparação aqui é a gente ver que a pontuação de saúde mental, aqui é mulher e aqui é homem, tá? A média das mulheres é muito mais alta que a média dos homens, tanto de PHQ, quanto de GAD, quanto de estresse. E essa diferença é significativa, certo? Esse é o p-value dessas comparações. Então, as mulheres, elas no nosso, nos nossos resultados, elas mostraram valores muito mais altos das pontuações de saúde mental, enquanto que os homens mostraram valores muito mais altos de uso de substâncias, o que é interessante, né? Vamos ver o que é significativo aqui. A gente tem que os homens usam mais tabaco do que mulheres, e mais MD, mais êxtase do que as mulheres. Tabaco e o êxtase. Só deu isso significativo, na verdade. E tem uma tendência de mais uso de alucinógeno. Então, quando a gente. Isso é uma coisa que a gente pode discutir também, na verdade. As mulheres, elas mostram mais. Talvez as duas coisas sejam facetas da mesma coisa. Então, para os homens, eles mostram mais os problemas através do uso de coisas, e as mulheres não usam tanto as coisas e acabam mostrando mais aqui. Mas eu não sei também. É mais uma coisa que a gente tem que discutir, né? Então, beleza, essa é a comparação de gênero. Agora vamos comparar ciclo de graduação.
Então, o ciclo de graduação tem três, né? Então, básico, clínico, internato. E aí a gente vê aqui que, bom, essa é a comparação para todas as variáveis. E beleza, não vamos passar individualmente por cada resultado. Eu acho que o mais interessante aqui é o processo, certo? Então, a gente está falando que a gente está comparando três grupos. Aqui em cima a gente compara dois grupos, aqui embaixo a gente está comparando três. Quando a gente compara três grupos, esse p-valor aqui, ele dá que esses três grupos existe uma diferença significativa aqui nessa comparação. Só que a gente não sabe dizer se essa diferença é do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, ou do primeiro para o terceiro, certo? Então a gente precisa fazer um teste post-hoc. E aí, no caso, eu rodeio um teste de Fisher, que é o teste exato para todo mundo, porque ele é um pouco mais estrito, certo? Então, eu peguei aqui os achados significativos na comparação, que é, desculpa, o uso de maconha, de anfetamina, inalante, alucinógeno MD, e aí usando essa biblioteca RStatics, eu uso essa função aqui, pairwise Fisher test, certo? Então, eu itero dentro desse vetor aqui, que é cada uma das coisas que foi significativa, e aí eu crio um negócio que chama keysquare, que seleciona a substância e o tire grad, agrupa por ciclo, eu dou um summarize, então, como que eu explico o que isso faz, hein? Vou rodar, mais fácil. Rodei, olha que legal. É, bom, ele rodou, isso aqui, ele cria o data frame que a gente precisa, certo? Então, ó, o data frame criado é isso aqui. Tudo isso para criar um data frame desses. Então, básico, clínico, internato, ele itera mudando a substância aqui no meio, certo? Então, aqui é o uso de êxtase no ano. Aqui é quem usou em cada um dos três e aqui é quem não usou em cada um dos três. É isso que essas cinco linhas fazem, tá? E aí eu printo o nome da substância e eu printo a comparação, o pairwise Fisher test, que é o nosso post-hoc test, com uma correção de Bonferroni, certo? E é isso que mostra. E olhando para os nossos resultados, a gente consegue dizer que, ó, é um e 2, certo? Então, um, olhando aqui de novo, um é básico, 2 é clínico, 3 é internato. Um e 2, um e 3, 2 e 3. Ó, só passando o olho, o 2 e 3 é sempre não significativo, tá vendo? 2 e 3 é sempre não significativo. Quer dizer que e o um e 2 é quase sempre significativo. Quer dizer que o padrão de uso, ele muda muito do ciclo básico para o ciclo clínico. As pessoas, elas começam a usar as drogas nessa interface aí, nesse intertempo. E, e aí isso serve para mostrar alguma coisa, né? Então, voltando no que a gente fez o nosso aqui quadrado comparando os grupos e a gente fez um post-hoc teste para mostrar onde que a diferença era significativa. E a gente mostrou que o uso de substâncias ele, entre os ciclos da graduação, ele muda principalmente do um para o 2. Então, o padrão de uso é diferente entre o ciclo básico e o ciclo clínico, principalmente, certo? É isso. Então, com isso, a gente cumpre o nosso segundo objetivo. A gente fez agora a diferenciação do uso tanto entre gênero quanto entre ciclo da graduação. E aí, com isso, a gente já consegue escrever nosso primeiro paper, né? Então, a gente mostra as prevalências, a gente mostra as prevalências entre homens, entre mulheres, entre ciclos de graduação e a comparação entre eles e discute todas essas coisas. Então, muito bom, certo? Vamos para o nosso segundo. O nosso segundo é relacionar o uso de substâncias com a saúde mental. Então, olha que legal.
A gente tem. Ah, não, não, foi mal. Eu fiz uma comparação entre as frequências também, certo? Então, a gente vai comparar as frequências de uso de antes e depois. Então, frequência de uso de antes, frequência de uso depois. Eu crio um data frame FREC antes e crio um FREC depois, que seleciona as variáveis que contêm FREC antes e FREC depois, e eu troco os números, eu transformo eles em factors. Então, FREC antes e FREC depois são todos factors, tá vendo? Em vez de ser int, é fator. Só um detalhe. Então, o A é a nosso data frame acessório. Eu crio ele contando, eu conto o uso, eu deleto a var1, que não significava nada, eu separo o frec, quer ver, ó, deixa eu mostrar por que que eu fiz isso. Quando eu faço data frame summary frec antes, ele gera isso aqui, certo? var1 é o que não tem nada, var2 é o nome da variável e frec é a frequência de cada um. Então, 1 é 48, 2 é 135, 3 é 98. A frequência da resposta 1, frequência da resposta 2, frequência da resposta 3, certo? 1 significa que nunca usou, 2 significa que usou uma vez, usou menos de uma vez na semana, e 3 é mais de uma vez na semana. É a frequência de uso, tá? Então, o A, eu tô pegando esse data frame aqui, eu tô deletando o var1 e eu tô separando a coluna frec em duas, value e count. E o separador é o dois pontos, certo? E aí, com isso, a gente cria o A, que é isso aqui, value e count. Exatamente o que a gente está olhando. E aí, eu dou umas manipuladas aqui, que no caso, aqui, ó, eu faço value ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sempre. E aí tinha uma das variáveis aqui que o 2 não tinha resposta, só o 3 tinha, então ele mudava a ordem, por isso que eu tive que fazer essa manipulação aqui. Eu faço isso para o A e para o B. O B é o frec depois, o A é o frec antes. Aí eu crio uma coluna nova no A, que é aqui, ó, tá vendo? Era igual a essa coluna aqui do B, e eu preencho todos os missing values tá vendo esses NAs aqui com zero, certo? Para ser uma contagem nula. Então, o NA é zero. Mudo o nome das colunas, retiro o string frec antes do nosso, daqui, ó, vira só drug, e transformo os valores em numéricos, porque eles não estavam numéricos aqui. E aí, aí beleza. Agora eu criei um outro loop. Eu tenho bastante o costume de criar loops, mas é porque eu programo assim. Então, eu criei mais um loop para fazer um Fisher test ou um key quadrado, a depender do tipo de variável e da distribuição delas. Igual eu falei antes, ó, o que tem coisa abaixo o que tem pontuação abaixo de 5 a gente roda um Fisher, o que não tem a gente roda um key quadrado. Então, esses no caso aqui tem as pontuações abaixo de 5, então eu rodei Fishers, no restante eu rodei um key quadrado. E aí eu faço isso, certo? Então, eu rodo um Fisher ou um Key quadrado para cada uma das substâncias, comparando o antes e depois. Então, aqui, ó, as nossas respostas. Esse é o antes e depois do álcool, e aí a comparação aqui deu significativamente diferente, certo? A diferença deu significativa. Então, o padrão de uso antes é diferente do padrão de uso depois da pandemia do álcool. E isso é esperado, né, na maior parte das substâncias, porque o acesso mudou, principalmente de drogas, mesmo o acesso mudou na questão da pandemia, né? Tabaco também deu diferente, maconha deu diferente, cocaína tinha um zero aqui, né?
por isso ele fala isso, mas também deu diferente. O crack, felizmente, ninguém usa, então, muito bom, né? As anfetaminas são ritalinas da vida, certo? Então, é interessante mostrar que as anfetaminas não deu diferente, porque as pessoas que usavam antes continuaram usando depois, provavelmente pelos seus motivos de estudo ou doença, ou enfim, condição, não sei. Mesma coisa para os tranquilizantes aqui, né, que são tranquilizantes. E para os opiáceos também são mais drogas que as pessoas fazem uso não recreativo, né? Tanto tranquilizante quanto opiáceo quanto as anfetaminas. E se der tempo, eu chego numa coisa que mostra isso. Anabolizante também pouca gente faz uso, né? Então não deu diferente. Agora, Loló mudou muito a frequência, porque, né, é party drug. Alucinógeno também mudou a frequência, porque também é party drug. E êxtase também mudou bastante, porque também é party drug, né? Então, a gente esperava que isso acontecesse. Beleza. Então, a gente tem 10 minutos. Eu vou tentar falar o restante em 10 minutos. A gente tem aqui como que eu fiz a comparação entre o uso de substâncias e as pontuações? Eu rodei modelos lineares cujo desfecho é a pontuação final de na saúde mental, ou quer que seja, né? Então, eu mudo aqui o, as variáveis para fatores por conta do modelo. Eu gero uma fórmula gigante para depressão que inclui tudo que a gente tem, né? Então, todas as substâncias, e no caso eu uso as frequências de uso das substâncias e os confundidores, que é idade, gênero, renda, ciclo da graduação, se mora com os amigos, mora sozinho, mora com os pais, são as coisas que poderiam influenciar, certo? Então, roda o modelo, família é gaussiana, porque isso aqui é contínuo. E aí, a gente olhando para o modelo, a gente vê aqui, olha que legal. Bom, a idade eu não sei por que deu significativo, mas aparentemente as pessoas, conforme a vida gera depressão, as mulheres, mulher mostrou ser mulher e ser não, quer dizer, não ser homem se mostrou como fator de risco. Estar no internato se mostrou como fator de proteção, também que é negativo aqui. E usar tranquilizante se mostrou como um fator de risco também para coisa de depressão, certo? E aí eu uso essa library effects para fazer esses plots aqui. Então, ó, conforme a idade aumenta, o score de pH aqui aumenta. Conforme, ó, ser homem tem um menor score, ser mulher tem um score maior e ser não binário tem um score maior ainda, mas esse erro é gigante porque só tem 3 pessoas, né? E o uso de ó, isso aqui é não uso, né? Isso aqui é uso menor, isso aqui é uso mais frequente. Então, fazer uso de tranquilizante se mostrou como um fator de perigo aqui. Mesma coisa para ansiedade, né? Então, ansiedade são esses 4 aqui. Idade, a mesma coisa. Então, a idade piora. Gênero, mesmo padrão de antes. A renda, no caso aqui, o D deu significativo. Então, mas, enfim, a gente não sei. Eu não sei muito bem como pensar isso. E olha que interessante. Morar com os pais ou com os avós piora a ansiedade. Aí tem o estresse. E para estresse deu a mesma coisa aqui, de morar com os pais ou com os avós e da idade. Aí, como a idade é junto nos 3 aqui, pode ter algum viés, né? Não sei, não sei. O gênero também. A ser mulher e não ser homem, né? Foi um fator de risco. Enfim. E aí, isso é para as pontuações de saúde mental, a gente determinou as coisas já. E aí, agora a gente precisa fazer em relação ao desempenho escolar autoavaliado, certo? E aí, como o desempenho escolar ele é uma variável de 3 níveis, a gente não pode fazer
um binomial, né? A gente tem que fazer um multinomial. Só que eu não sei fazer modelo multinomial. Então, eu até coloquei o código aqui, mas eu não sei interpretar, então nem vou falar dele, porque a gente não tem tempo. Um outro jeito, em vez da gente fazer um multinomial, a gente pode fazer três binomiais. Então, a gente deleta uma das categorias por vez e roda os modelos individualmente para cada um, certo? Que foi exatamente isso que eu fiz. Então a gente tem aqui os três, né? E aí aqui eu estou rodando a diferença entre. Ah, só uma coisa. Ó, a gente tem só 18 sofríveis. Então eu vou pular direto para o que deleta o sofrível e vou fazer só a diferença entre bom, excelente, fraco, regular, tá? Que é isso aqui. É o nosso D3 aqui. Então, ó, 154, 103, transforma em fator. Aqui eu reordeno o fator, só para colocar o fraco regular como o primeiro da lista. Ó, aqui, tá vendo? Fraco regular primeiro da lista. E aí eu rodo um binomial. Ah, eu não rodei a fórmula. Aqui. Pronto. E aí aqui a gente faz isso e roda um summary. E olha que legal. A gente mostrou que usar tabaco, de alguma forma, piora o desempenho. Morar com os pais ou morar sozinho melhora o desempenho, enquanto que morar com os amigos não se mostrou significativo. Isso é legal, né? E aí o mais interessante de tudo são as pontuações de saúde mental. A ansiedade, ela melhora o seu desempenho, só que a depressão e o estresse pioram o seu desempenho. E eu achei isso bem interessante. Beleza. Então, a gente rodou o que a gente precisava rodar. E acabou o nosso estudo. Na verdade, era até aqui que eu queria chegar, com certeza, e tudo que a gente consegue fazer além disso é lucro, certo? E aí eu rodei um modelo especificamente para o tabaco, porque o tabaco é uma droga legalizada, né? Não legal, de legal. E, e ele se coloca como, olha que interessante, o tabaco, ele se coloca como divisor de águas entre muitas coisas. Então, quem não faz uso e quem faz uso de tabaco, você consegue diferenciar score de saúde mental entre esses dois grupos. Você consegue diferenciar o uso de substâncias com muita precisão entre esses dois grupos. E, em geral, quem usa o tabaco, as pessoas que usam qualquer uma dessas drogas normalmente usam tabaco, certo? Isso que é interessante do tabaco. E a prevalência do tabaco na faculdade aumentou com o tempo, e a prevalência nacional diminuiu. Então, isso é uma discussão interessante, por isso que eu trouxe. E, finalmente, isso é experimental e não está acabado, mas eu queria mostrar uma coisa. Peraí. É assim, a gente pode rodar as redes para mostrar os fatores próximos entre si, certo? Então, se a gente roda aqui as drogas só, aqui, olha que legal. Isso é um plot das redes mostrando as drogas que são super próximas entre si, certo? Então, um é tabaco, é álcool, foi mal. Dois e três é maconha e tabaco. Então, a maconha e o tabaco estão muito próximos entre si, certo? E eu vou rodar uma rede que é mais, vai se mostrar mais fidedigna. Essa daqui, ó. Essas três drogas são aquelas drogas que eu falei que são mais de uso, ó, a 5, 5, é anfetamina. A 6 é tranquilizante e a 7 é opiáceo. E tá vendo que os três estão próximos entre si? Anfetamina, tranquilizante e opiáceo são as drogas que a gente usa mais assim, que não são party drugs, né? E essas daqui são todas party drugs. Isso aqui é o álcool, isso é o tabaco, maconha, cocaína, 7, 8.
o barbitúrico aqui está isoladão, então o uso não está relacionado a nada. E os inalantes, não, essa distribuição está diferente. Só um segundo. Qual que eu rodei mesmo? Drug Year. Drug Year. Call names. Drug Year. Aqui. Então, álcool, tabaco, maconha, cocaína, anfetamina, tranquilizante, opiáceo, barbitúrico, anabolizante. Os dois aqui são. A barbitúrico é sedativo, né? Anabol. Aí, inalante, que é loló, alucinógeno e êxtase. Então, as party drugs, elas estão juntas, né? Faz todo sentido. Essas drogas estão juntas e o álcool, ele fica meio aqui, né? Assim, ligado à maconha de forma interessante, mas assim, aqui, né? É isso. Essa é a análise. Essa análise de rede aqui, a gente teria muita coisa para explicar de como as redes são geradas, se essa rede ela é boa ou se não é boa, se ela é estável, enfim, a gente não vai passar por esses méritos. É mais uma forma da gente dar uma olhada nos padrões para ver como essas variáveis se relacionam entre si. E é legal a gente ver que realmente, né, existe um padrão de substâncias aqui, no caso de party drugs, das drogas que são mais sérias, né, assim, por alguma condição real, e outras que nem se relacionam direito com as coisas. É isso. Se alguém tiver dúvida no código, quiser que eu explique alguma outra parte, eu estou à disposição. Eu acho que acabou. Muito obrigada, Paulo. A sua apresentação foi excelente, o estudo é bem interessante também, acho que daria para a gente conversar um tempão. Verdade, muito boa a apresentação aí, Paulo. Acho que vários pontos legais, até no finalzinho aí, isso da rede, né, isso de ter mostrado cocaína e tabaco como pontos centrais da network, né, até uma teoria de porta de entrada, de uso de drogas que existe no estudo das dependências químicas, né, se há drogas de porta de entrada ou não, indica um pouco isso, né, que as demais drogas se conectam pelo tabaco e pela cocaína, né? Isso, não, maconha e cocaína, né? Aham. Cocaína. A Então, maconha, principalmente, que liga com o álcool também, e a isso. cocaína que liga com as outras drogas ali embaixo. Então, muito bom. Que nem a Tamiris falou, tem várias coisas aí que até a gente pode, numa sequência, continuar na próxima, assim, né? Não sei. Pegar alguns pontos mais em detalhes. Mas só um comentário, né, do teste T que você falou lá no comecinho, né, que você pode aplicar mesmo que não tenha uma distribuição normal, tá? Não é, apesar de ele ter a assunção da normalidade, aí tem um negócio que chama teorema do limite central, que quando você tem um N grande, né, esse N grande varia um pouco, mas com certeza 300 já é considerado, assim, acima de 40, 50 já é considerado um N grande. E aí se propõe que se na verdade você fizer duas random samples, né, quer dizer, você pegar assim, duas samples dessa sua população que você vai comparar, né, então distribuído por uma variável independente das outras, né, não para teste T pareado, tá? Teste T pareado é, sei lá, pegar a população 2020, 2021, então essas populações não são, né, a variável ano não é uma variável independente, né? Essas populações estão ligadas entre si. Mas se pegar uma variável gênero, né, dividido em homem e mulher, vai ter duas samples com base numa variável independente mesmo, né, de fato. Então aí se propõe que isso geraria amostras com uma distribuição normal.
Então você poderia fazer o teste T. Né? Ah, ok. E até tem uma coisa que chama, que é o kkplot, né? Kkplot, que você pode rodar. E aí, se o kkplot, quando você rodar de um kkplot, por exemplo, do PHQ, né, por idade, não, por sexo, por exemplo, por depressão, alguma coisa assim, se você rodar o kkplot e aí as bolinhas derem em cima da linha, isso está mostrando que não tem desvio, né? Então você poderia aplicar o teste T. Então mas com amostras grandes pode fazer isso. Tá. Eu, eu, eu tentei mostrar também a funcionalidade da não Sim, normal, não, com né? certeza, Então, com certeza, com certeza. aham. Bem legal. Legal essa tabela 1 já sair assim, tem boa. Eu gosto muito dessa função. Foi o senhor que me recomendou ela e depois que eu comecei a usar, eu nunca mais parei, assim. Eu uso É, para muita coisa. legal. O Eto tem isso, né? Que você tem que achar aquela função que você gosta, assim, e depois que você acha, fica muito mais fácil de usar. É. Acho que a gente, Paulo, talvez como teve bastante material aí, né, dessa parte de interpretação mesmo, que acho que foi bem legal você trazer não só os scripts em si, como fazer, mas a gente ir interpretando junto. Acho que talvez a gente pudesse começar na próxima semana discutindo mesmo esses pontos. Eu achei, teve alguns dados assim que eu não esperava, por exemplo, essa mudança do básico pro ciclo clínico, né? Eu imaginei que o uso de drogas fosse ser mais maior assim no início do período, assim, sei lá, no início da graduação. Teve vários dados aí que eu pelo menos achei surpreendente. Acho que a gente Aliás, poderia. até isso, uma coisa que eu ia comentar é que você falou, a distribuição das classes sociais não está muito boa, mas assim, eu entrei em 99, então 2001 deve estar bem parecido com o que eu vivi, né? E assim, 75, 80% era classe A, B. Então teve uma mudança que ficou praticamente, mudou muito, né? E aí, como você teve problema aí na variável, não problema, né? Teve uma grande, isso chamou muita atenção, né? Mudou totalmente o perfil em 20 anos, né? Talvez você Aham. poderia ver se tem uma relação com classe social também, né? Uhum. E uma outra, De cada substância, assim. é, ou corrigir, né? Corrigir Aham. como é uma variável independente que muda, né? Isso seria um outro modelo, mas que você introduz uma variável que ela muda entre os tempos. Aham. Legal. E aí uma outra, só um detalhe assim, eu vi que muitas vezes você excluiu uma, uma, uma variável cuja, não uma variável, né, mas uma categoria de baixa frequência, né? Então, por exemplo, teve, sei lá, não lembro qual que você falou, tipo, tem só 18 de sofrível, né? Então a gente excluiu. Aham. Para você não perder dados, né, uma dica seria se juntar com as demais, entendeu? Então você comparar ótimo versus não ótimo, por exemplo. Ah, aham. Aí você não perde esses dados. Ou o não binário se junta, Nossa, é não sei, verdade. Eu você podia ter junta, feito isso, né? mas, por exemplo, a classe E, você pode juntar D e E juntas, né? Aí você não perde dados, né? Aham. E fica uma comparação melhor. Fica, porque é sempre a mesma amostra, né? Aham. Senão, tipo, sei lá, se você tira o E, de repente você tirou mais da E aqui, não tirou tanto do sofrível, né? Então você acaba mudando um pouco as amostras. Eu tentei. No código, assim, tem vários loops Sim, isso é para, bem legal também. sei lá, fazer tudo de uma vez, assim, eu não ter várias repetições da coisa. E aí, na hora de explicar o loop, eu nem sei, né? É meio difícil falar, assim, como tá indo. Aí, então, eu preferi executar. Mas, em algum momento, se
vocês tiverem dúvidas sobre o que está acontecendo, né? A gente pode falar disso também, especificamente, porque a construção de loops é uma coisa que, tipo, não é nada intuitivo, assim, sabe? E depois que você consegue fazer e faz para tudo, otimiza muito o código, né? E É, aí você não precisa ficar. vale a pena discutir loops, né? E é até interessante aquela, queira ou não, aquela função que você manda, por exemplo, pegar tudo que começa com frec e trocar ponto por não deixa de ser um loop também, né? Loopa nas colunas, né? É, aham, Então tem umas coisas interessantes assim de loop, né? legal, tá bom. Para a semana que vem, a gente tem Daqui alguém. a duas. Isso, né, para o próximo encontro, desculpa. Será que a gente então fala sobre loop mesmo? Ou alguém tem alguma outra sugestão? A gente acabou ficando sem um cronograma fixo, né? Então, toda semana, toda reunião, a gente tem essa abertura de pauta. Pessoal, se em algum momento vocês acharem que for interessante, eu posso apresentar os meus dados do mestrado. Eu não fiz a análise no R, eu fiz no JASP, então eu teria que fazer as minhas próprias análises agora no R. Não, eu não super manjo de R, não, mas eu já fiz alguns cursos, eu conheço algumas coisas. Então, mas assim, as minhas análises são mais COG, assim, são mais de psicologia cognitiva, então eu não sei se seria muito proveitoso. O que eu fiz de diferente do que eu vi que vocês já fizeram, já mostraram nas reuniões, foi uma análise de mediação, e de resto foi bem normal mesmo, a nova, teste T. Então, se vocês acharem interessante em algum momento, assim, em alguma reunião, não necessariamente na próxima, mas aí eu posso apresentar os meus dados. Pô, eu acharia Acho bem que é, legal. acho que é assim. Então, tá bom. Muito obrigado. Então, obrigada, Beatriz. Aí, então, a próxima fica Dá tempo de fazer em 2 semanas semanas. pro R? Olha, vamos ver, vai ser um desafio, mas assim, eu acho que dá. Assim, também não. Eu mostro as principais análises, assim, eu posso até trazer uma figurinha do meu método para ver se fica bem claro o que eu fiz, né, em primeiro lugar. E aí compartilho o banco com vocês e faço as análises principais, assim, eu acho que pode dar certo. Se não Você der, eu grito tem, por socorro, assim, e alguém vai, mas eu acho que dá. você tem experiência um pouquinho no R, Beatriz, ou vai ser muito cru assim? Não, eu tenho alguma experiência. Eu até consegui acompanhar todas as reuniões que vocês já fizeram, eu consegui acompanhar tranquilamente, assim, sem tantas dúvidas. Mas eu só não fiz a minha análise toda no R. Foi, na verdade, toda no JASP, então eu sei que eu vou enfrentar uma série de problemas aí, mas eu acho que pode dar certo. O JASP é uma GUI, né? Uma Graphical User Interface, né? Sim, ele é apertar botões, ele não é É. digitar o código. E aí, então, o que a gente pode até pensar é talvez fazer metade da reunião com loop e tal, até porque tem bastante dúvida em relação a loop. Eu também não entendo muito bem como é que funciona. E aí, a outra metade eu posso apresentar alguma parte dos dados. Até uma sugestão, gostei, assim, mas até pensando numa sugestão mais geral, essa ideia de fazer uma tradução, entre aspas, né, de como é de um sistema para o outro é uma coisa legal também, né? Então, sei lá, no Stata faz assim, no R faz assim, no SPSS, JASP faz assim, no R faz assim, porque aí é legal ver isso, né? Que no fundo é a mesma coisa que a gente quer, né? Enfim, a nova tem que dar o mesmo resultado nos dois, né? Se não tem algo errado. Ah, é legal. É bom mesmo porque o JASP, eu tenho ele aqui também, eu posso até mostrar a interface, assim, pelo menos do JASP, eu acho ela muito simples, muito legal. E também uma limitação, algumas das limitações que eu encontrei no JASP, assim, tinha algumas correções que o JASP não tinha, e aí eu precisaria do R. Eu acabei não precisando no fim das contas, mas o JASP me deixou um pouco limitada em alguns momentos, e pode ser legal mostrar também.
E Beatriz, você foi na linha do Bayes, análise bayesiana, Ah, não? sim, então. Eu fiz uma. Na verdade, eu não fiz a bayesiana em si. Eu fiz alguns Bayes Factor, que assim é o mais Ah, simples. mas é Então, legal isso. isso. E aí eu rodei no JASP, assim, tranquilamente. É muito fácil no JASP. No R eu achei que eu já teria mais dificuldade. Talvez o Bayes eu possa até mostrar no JASP em vez do R. Enfim, eu posso organizar alguma coisa, assim. Esse conceito de base factor é legal, assim, importante também, né? Um capítulo importante. Tá bom, então eu posso organizar algo de mais interessante, assim, dos meus dados e trazer para vocês. Com um misto, assim, de JASP e R, talvez. Isso seria bem legal. Sim, Tá, e aí assim, eu acho que é mais, tipo, se alguém tiver dúvida em algum loop que eu fiz, perguntar. Eu não acho que a gente precisa segurar um tempo da reunião para falar só de loop, tá. sabe? Porque, sei lá, são coisas específicas em cada situação, assim, então, tudo bem? Tá ok. Uhum, tudo bem. Tá bom, então eu vou preparar alguma coisa para a reunião que vem, 1 hora, né? Isso. Qualquer coisa, Beatriz, daí se você precisar, você me avisa que a gente dá um jeito. Tá bom. Mas vai sair legal. Então tá bom, pessoal. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, 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 tchau. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Paulo. Tchau, valeu. Obrigada, Paulo.